Olá, muito bem-vindos. Está começando mais um programa Jean Rios, entrevista para você que está aí do outro lado, conectado aí no seu computador. Claro que sempre presença agradabilíssima. Hoje não seria diferente, porque eu recebo ela que vou poupar comentários porque o currículo da moça é extenso. Mas ela é jornalista, apresentadora e, acima de tudo, minha amiga, uma pessoa que eu quero muito bem e está aqui com a gente na Flix TV para responder simplesmente tudo. Estou falando de Keila Lima. Oh, bem-vinda. Obrigada, tudo. Olha, estômago até revirou agora. O que será que eu tinha mais coisas para falar de você, né? E aí eu fiquei pensando como apresentar, porque ela fez tantas coisas, enfim, e dizer que a minha amiga já está valendo. Que é o melhor de tudo. Quando você tem bons amigos, você pode fazer o que você quiser, porque as coisas dão certo, sabia? Isso é o mais importante na vida, né? É eu vou falar muito sobre amizades com você, sobre televisão, sobre fé, sobre tantos assuntos, que não sei se 30 minutos vai dar pra gente tocar em tantos assuntos, mas eu vou otimizar aqui ao máximo. Primeiro, agradecer pela sua presença, por você ter topado, porque mulher, gente, as artistas... Mulher dá um trabalho. Quando você já liga e já faz o convite, você imagina, será que vai falar assim? Porque tem toda a produção, todo aquele processo, né? E ela é bonita do mesmo jeito, pessoalmente. Mas eu te falei sim loguinho. Não, você foi sim. Com exceção que eu estava meio doentinha. Estava mesmo. Eu estava com medo, porque eu tenho muito cuidado com voz, essas coisas, e a coisa mais difícil do mundo é eu ficar gripada. Muito difícil. Fazia uns 8 anos que eu não ficava gripada. Nossa, é impressionante mesmo, isso. Então. Pegou e eu fiquei. Daí eu já sei que eu não estou bem, eu começo a perceber que muda um pouquinho a voz, ainda está meio fanha. E daí eu já fico. Tem alguma coisa de estranho aí? Já fico, porque é muito difícil mesmo. A última vez que eu fiquei, eu ainda era repórter. E você vê, eu fiquei 1 ano nos Estados Unidos, peguei todo o inverno e não fiquei gripada. É impressionante isso. Mas eu acho que tem muito a ver com imunidade mesmo. Pode ser. Porque algumas pessoas têm mais facilidade mesmo, né, com gripe, ainda mais a gente que trabalha com voz o tempo inteiro. Mas eu procuro cuidar muito, então, daí quando eu vejo alguma coisa, eu já espero um pouquinho, por isso que eu já tinha falado, não, espera um pouquinho que se eu estiver melhor, a gente vai, porque senão depois ninguém entende o que a gente fala, né? Você fica falando, parece um fanho. Ô Keila, para que as pessoas possam entender tudo que a gente está falando, tem muita gente que está te vendo, vendo a Flix pela primeira vez, e sejam muito bem-vindos até. E está aqui se perguntando, de repente, olhando o teu rosto, vendo que é familiar. Vamos lembrar um pouco da tua história? Quando começa a tua carreira? Minha carreira começa na TV Bandeirantes, em 97. Eu comecei em TV muito tarde, porque eu me formei com 21 anos, eu tenho 45. E durante os 6 primeiros anos de formada, eu não tinha acessibilidade à TV, porque o tempo que eu estudei, eu trabalhava para pagar a faculdade. Então eu não consegui fazer um estágio em TV. Você se formou em jornalismo? Isso, eu me formei em jornalismo. E daí eu trabalhava em banco, eu era garota Bradesco, depois fui trabalhar na parte interna do banco, para ajudar meus pais a bancar os estudos. Então eu nunca tive oportunidade, que é o que a maioria hoje dos profissionais faz. Começa fazendo estágio numa TV. E daí você já está lá dentro para começar uma carreira, porque são vários passos. Comigo foi muito diferente, porque além de eu não ter tido condição financeira para fazer isso, para estagiar, eu não tinha nenhum conhecimento, não sabia nem, eu sou do ABC, de Mauá, não sabia nem como é que eu ia fazer para chegar a conversar com alguém de televisão, não tenho ninguém, meu pai era metalúrgico, minha mãe professora, não tenho, sou de uma família muito humilde, não tinha a menor condição de trabalhar em televisão. Mas você pensava, porque você é formado em jornalismo, você pensava em ir para a escrita? Não, a vida inteira eu pensava em fazer TV, eu só não sabia como é que eu ia conseguir chegar lá, porque eu não tinha a menor condição. E como surge? Levando em consideração que antes a gente tinha muito menos acesso do que hoje, porque eu estou falando eu me formei em 91. Então era muito diferente. Por exemplo, quando eu comecei a trabalhar, tinha poucos computadores até na redação da Bandeirantes ainda. Então era diferente, você não tinha, para você sair de Mauá para vir, você nem sabia onde era a emissora. Por exemplo, quando eu comecei a trabalhar, eu consegui um estágio trabalhando de graça, porque na verdade, na nossa categoria, é proibido por lei que você faça estágio depois de formado. Você tem que fazer estágio durante a faculdade. E como eu não fiz isso, quando eu consegui começar a ligar para as pessoas, a bater em porta de emissoras, tudo, que eu fui recebida na Band, na verdade, eles me deram a oportunidade de fazer, que na verdade não seria um estágio, mas eu acompanhava os repórteres, porque o chefe de jornalismo na época ficou com pena de mim, porque eu já tinha 28 anos,
E eu não tinha como, nunca tinha feito nada, não conhecia nada de televisão. Ele falou, não, então vou deixar você sair, você vai começar a conhecer, você vai começar a fazer as coisas com as equipes. Equipe de rua. E eu comecei a sair, mas era tão difícil que eu pegava 5 conduções para chegar na Band. Nossa. Eu saía de casa às 3h30 da manhã, porque a equipe que eu saía, eles tinham me determinado para que eu saísse com a equipe das 7 da manhã. Então eu saía de casa às 3h30 para conseguir chegar na TV Bandeirantes às 7 da manhã. Que esforço. Tudo em prol do sonho. Tudo sem dinheiro também, eu passava o dia inteiro sem comer. Foi muito... Eu tenho pavor desse negócio de passar fome. Eu passei muita fome. Porque você lembra desse... Me lembro perfeitamente, porque eu saía de casa eu tomava café da manhã às 3 da manhã. Daí minha mãe me levava na estação e eu pegava o trem. Só que veja, quando eu chegava na TV, já estava na hora de comer de novo. Sim. Porque já era 7 horas da manhã. Daí a equipe parava para tomar café, numa padaria que tem perto da Band, que até hoje todo mundo para. E eu não tinha dinheiro, porque eu tinha o dinheiro do trem e do ônibus. Então, se eu comesse... Estava sempre na dieta. Se eu comesse, na dieta forçada. Se eu comesse, eu não ia ter dinheiro para voltar, porque como era um estágio que não era remunerado, eu não tinha vale transporte. Naquela época nem era vale transporte ainda. E na altura do campeonato? Você nem tinha nascido, naquela época era passe, não era vale transporte. Verdade. Não tinha passe nessa época também, não tinha. E na altura do campeonato, aquela oportunidade era... Eu achava que era a única saída. Era a única saída, exatamente. E você sabe que não faz muito tempo que a pessoa ficou sabendo. Porque o que aconteceu? Eu comecei a sair sempre com a mesma equipe. Daí o cinegrafista começou a perceber, porque eu nunca comia, nem água eu não tomava. Daí ele começou a perceber. Daí ele fazia assim, ai, tô cheio hoje. Ele era, acho que uruguaio ou paraguaio. Ai, tô cheio, falava meio com sotaque, e não comia um pedaço do pão. E falava, Keila, come que eu não estou aguentando, não sei o quê. E eu comecei a comer junto com ele. E depois de um tempo, quando eu fui contratada, depois de bastante tempo. Depois de quanto tempo? Essa luta aí foi quanto tempo? Depois de uns 8 meses ainda eu fiquei nessa luta. Nossa, que dieta longa. Porque quando aconteceu, quando teve uma vaga, também não me contrataram. Tem mais essa. Que aquelas coisas de televisão, né? Você não tem experiência. Então, como é que você vai ser contratado se você não tem experiência? Como é que você vai ter experiência se você não é contratado? Né? E daí esse moço, depois um dia, ele me falou que ele percebeu que eu não tinha dinheiro para comer, que eu nunca comia. Porque a gente voltava para a TV às 3 da tarde e eles paravam depois para almoçar, tudo, e eu nunca comia. Mas é porque eu ia comer só em casa, às 9 horas da noite. Meu Deus do céu. Então foi Vamos esquecer essa fase loucura. triste? Mas não é, você sabe que não é? Você começa a dar mais valor nas coisas, então acaba sendo... É triste quando você está passando. Mas hoje eu tenho o maior orgulho de ter conseguido passar por ela. Deve ter uma importância muito grande, né? Essa tristeza. Passar. Porque você consegue passar, né? Porque o grande problema de você ter um problema é quando você não consegue passar por ele. Né? Você está no deserto, você fica ali. Você acha que você não vai conseguir passar e você não passa. E as pessoas acham que não existe dificuldade, né? Não, nossa. E existe. Daí depois acontece isso que aconteceu. Não, às vezes é sim, né? E depois acontece o que aconteceu. Que daí quando tem uma vaga, você não é contratada porque você não tem experiência. Tanto que eu não fui contratada pela TV Bandeirantes. Quando eu fui contratada para a rádio. Agora, quando que você sai desse estágio? Foi para qual rádio? Que rádio foi essa? Não, na Rádio Bandeirantes me contratou. Daí, no próprio grupo Bandeirantes? Daí o diretor falou, mas ela tem que fazer TV e não sei o quê. Daí surgiu uma oportunidade, que era o Canal 21 na época, nem era Bandeirantes. E ele era o mesmo diretor. E daí o diretor da rádio, que era o Alberto Luquete Neto, também foi o responsável pela implantação desse Canal 21. E como eu já fazia rádio, daí ele finalmente me colocou na TV. E isso já fazia mais de um ano que eu estava lá. Fiquei 1 ano trabalhando lá sem receber. Você foi para a rádio, Canal 21. Do Canal 21 você ficou quanto tempo? Canal 21 eu fiquei... Daí nós começamos a fazer Band também. Que daí eu fazia o Canal 21. Porque era do mesmo grupo 21, né? Mas eu fazia o Canal 21, a rádio e a Band. Eu fiquei 1 ano e pouco lá. Fiquei até no final de 90, fiquei até 98, fiquei 1 ano e meio. Daí eles fizeram uma demissão em massa lá, trocaram todo mundo, eu fui na leva. Daí eu fui pra Globo. Como chegou na Globo? A Globo é uma piada. Mas as minhas histórias, elas são meio surreais. Ninguém acredita muito nas minhas histórias. Conte pra Ninguém gente, acredita muito em mim. Todo mundo acha que eu tô brincando. Eu e os internautas, a gente acredita fiz o assim, seguinte, pode contar. Eu mandei fazer uma... Eu não tinha pra onde procurar emprego também. Não conhecia ninguém, nunca conheci ninguém de televisão.
Daí eu peguei uma fita VHS, do que eu tinha. Uma semana depois ficou pronta, na época já era um outro diretor que tinha assumido lá no Canal 21, que era o Ricardo Couto. E ele deixou, liberou, eu fiz um videozinho com 3 matérias. Tudo coisa que eu nunca, lembre-se que eu nunca tinha feito TV na vida, né? Então era bem assim, bem ruinzinho mesmo. Daí o que eu fiz? Eu falei, eu vou lá na Globo. Falei pra minha mãe dia, eu vou lá na Globo. E peguei o carro e fui lá na Globo de manhã. Mas olha o meu raciocínio. Eu falei, bom, eu vou de manhã. Eu achava o Chico Pinheiro um cara muito gente boa na televisão. Daí eu falava assim, falei pra minha mãe assim, se eu encontrar o Chico Pinheiro, eu acho que eu vou conseguir alguma coisa lá. Então, se o jornal começa, eu não me lembro, acho que ele fazia Bom Dia São Paulo, se não me engano, na época. E a mulher dele na época era a Carla, fazia o SPTV, que era o antigo ainda, esse 98, que era meio-dia. Falei, bom, se o SPTV começa às 7, então, o Bom Dia São Paulo começa às 7, então ele deve chegar umas 6. Saí da minha casa às 5 horas da manhã. E fui para a porta, a Globo era na Marechal Deodoro ainda. E cheguei lá e falei assim para a moça da portaria que eu precisava falar com o Chico Pinheiro, que eu era amiga dele já da TV Bandeirantes de muito tempo. Olha. Mentira, eu nunca tinha visto ele pessoalmente. Daí a moça falou, olha, ele saiu para tomar café. Daqui a pouco ele vem. Eu falei, então eu vou ficar sentada aqui esperando. Como eu sabia como era o rosto dele, ali eu fiquei, né? Sentada. E na Globo da Marechal Deodoro, que é o prédio antigo da Globo, você fica aqui na portaria, era um lugar bem pequenininho, e daí eles subiam uma escadinha lateral. Então ele não ia passar por mim, mas ele ia passar perto. Quando ele entrou com uma outra pessoa, daí a moça falou assim, aquela menina está te esperando. Daí ele olhou para mim e eu falei, olha, muito prazer, Chico, eu sou a Keila. A Keila que trabalhava repórter lá do Canal 21. Imagina, coitada, Chico quer saber quem era a Keila. O Brasil inteiro me conhece. Daí ele falou assim, tudo bem, todo mineirinho, né? Tudo bem, não sei o quê. Chico, olha, eu sou sua fã, mas no momento o que eu precisava era que você me ajudasse, que eu preciso de um emprego. Que sinceridade. Ele falou assim, de um emprego? Eu falei, preciso de um emprego. Chico, eu tenho 30 anos de idade. Eu comecei na TV muito velha, porque eu era muito pobre, não tinha como chegar na TV. Daí eu consegui um emprego lá, e eles deixaram todo mundo que tinha mais experiência e me mandaram embora, porque eu não tinha muita experiência. Mas eu já tenho 30 anos, se eu não conseguir emprego agora, eu já estou ficando velha já. Eu falei para ele. Daí ele falou assim, Keila, eu não tenho como te ajudar. Porque eles estavam começando a reformular o SPTV novo, que tinha essa cara, não sei o quê. Mas sabe, Keila, vou te dar uma dica. Lá em Santos, tem a Globo de Santos, uma TV Tribuna, e o diretor lá, o nome dele é Carlos Manente. Eu lembro o nome de todo mundo. O nome dele é Carlos Manente. Conversa com ele, porque é mais fácil você começar numa Globo mais afastada. Daí ele falou assim, você tem material aí? Eu falei, tô com a fita aqui. Ele falou, então você nem me dá, porque não adianta eu pegar, porque eu não tenho mesmo como te ajudar. Mas vai lá, fala pra ele que eu falei pra você ir e leva o material pra ele. Eu falei, eu vou agora. Ele falou, você vai agora? Eu falei, vou. Tava de carro, né? Peguei o carro e fui pra Santos. Desci a serra, cheguei lá embaixo, lá na porta da Globo, perguntando, também não sabia onde era, né? Desci, ele estava lá, esse Manente, já faleceu, inclusive. Daí ele viu o vídeo na hora, junto comigo. Ele falou, Keila, como você está começando agora, até que você não é muito ruim, não, dá pra você vai ficar boa ainda, mas agora você não está boa, você sabe, fez assim para mim. Eu falei, não, eu sei. Daí ele falou, Keila, só não vou te contratar, porque como você mora no ABC, para você descer, eu prefiro contratar gente que mora aqui, porque qualquer problema que dá na serra, em qualquer lugar, você não consegue chegar para trabalhar. Então eu não quero gente de fora, ele falou para mim. Mas vamos fazer o seguinte, lá na Globo em São Paulo, olha só a festa. Lá na Globo em São Paulo tem a Globo News. E a diretora da Globo News é muito amiga minha. Vai lá na Globo e fala para ela que eu que te indiquei. Eu falei assim, tô tentando lembrar o nome da mulher, agora eu esqueci. Você vai lembrar. Eu falei assim, tudo bem. Eu vou. Subi de novo a serra. Subi e voltei lá na Globo. Isso já era umas 3 horas da tarde. Vivendo o dia Globo. Adelina, o nome da mulher. Cheguei lá de novo, já não era o mesmo segurança da manhã, porque tinha trocado já o turno. Cheguei e falei assim, eu preciso falar com a Adelina. Ela falou assim, quem você é? Eu falei, não, o Manente, o Carlos Manente, que me chamou, que me pediu para conversar com ela. Já está marcado, já que ela já ia ligar para ela. Mentira. Ela falou, olha, ela entra às 2 da tarde, mas ela saiu para almoçar. Não, mas eu aguardo. Quando essa mulher chegou, essa eu não conhecia. Ela passou por lá, mas eu não sabia que era ela. E daí ela falou assim, eu vi a moça ligando. E ela perguntou o nome, qual é o seu nome? Eu falei, Keila. Então ela falou, ela mandou você subir. Daí eu estava achando que ele tinha ligado para ela. Porque ela mandou eu subir. Subi e fiquei lá, sentadinha lá, esperando minha hora dela me atender. Daí ela foi lá e falou assim, Keila, querida, você espera só um minutinho que eu já vou falar com você. Eu falei, não, tudo bem, não tenho pressa não. E fiquei lá. Quando ela me chamou para conversar, ela me levou numa sala e pegou um caderno
E começou a contar para mim um monte de coisa de chefia de reportagem. Keila, olha, o nosso procedimento é assim e não sei o quê. E eu comecei... já passando as informações? Exatamente. E eu comecei a achar que ela estava falando com a pessoa errada. Mas daí eu pensei, mas Keila, porque Keila não é um nome muito comum, né? Uhum. E tô lá ouvindo ela contar todos os procedimentos da chefia de reportagem da Face da Terra. Que a Alice Maria, que era a chefe, né, geral. A Alice Maria gosta assim, gosta assado, e não sei o quê, não sei o quê. Daí eu falei, não é possível, ela estava falando com a pessoa errada mesmo. Porque daí ela começou a falar, olha, porque você vai ter que fazer assim, se você for ficar mesmo. Daí eu falei, dona Adelina, eu tô achando que tem alguma coisa errada nessa nossa história. Ela falou assim, não, Keila, por quê? Eu tô só te explicando. Tudo bem que a gente vai fazer um teste com você, mas eu quero que você saiba os procedimentos da chefia de reportagem. Eu falei, dona Adelina, eu tenho 1 ano só de televisão e eu só fiz reportagem ainda pro Canal 21. Eu falei, ela falou, como que você chama? Eu falei, Keila. Ela falou assim, então, não é você que é do SBT que veio fazer o teste para a vaga de chefia de reportagem? Daí eu falei, não. Sou. Não, eu falei que não. Daí, olha a coincidência, ela só me deixou subir porque realmente tem, acho que até hoje ela está lá, não, acho que agora ela está na Record. Tinha uma Keila que era chefe de rede do SBT e que ela tinha chamado para fazer entrevista às 3 da tarde daquele dia para a vaga de chefia de reportagem. Quando a menina falou Keila lá embaixo, ela não ia imaginar que tinha 2 Keilas. Lógico. E daí ela falou assim, Keila, me desculpa que não é você. O que você faz? Eu falei assim, eu sou repórter, quero uma vaga de repórter. Menina, eu estou precisando de uma repórter porque a minha repórter vai sair de férias. E eu não tenho ninguém para cobrir. Porque o Manente não liberou a Beth Pacheco, que na época, agora está lá, mas na época era de Santos, para fazer. E daí, no mesmo dia, já tinha acabado minhas fitas. Eu voltei na minha casa, peguei uma outra fita VHS, levei para ela, tudo no mesmo dia. Ela mandou para Alice Maria ver, porque precisava começar no dia seguinte, e eu comecei no dia seguinte na Globo. Foi assim que eu entrei lá. Você acredita? Coisa de louco, né? Eu acredito porque você está me contando. Se alguém te contar, você não acredita, porque foi muito louco. Então, onde assim, como eu falo que tem coisas que não tem outra explicação se não for de Deus. Porque não, Keila é um nome que é muita coincidência, a menina tá marcada para o mesmo dia que eu tô lá e na hora que eu estava lá. Eu acho que, na verdade, ela já sabia que você era Keila do 21 e não fez uma graça. Era conhecidíssima. Né? Conhecidíssima. Foi Keila, muito legal. Desculpa de cortar, tem tantas coisas para te perguntar. Tem um quadro aqui no nosso programa que chama Segue ou Não Segue. A produção separou algumas figuras, não brigar comigo, tá? Ai, meu Deus, a produção separou algumas figuras e você vai dizer se segue ou não segue e por quê. Só. Tá. Mas você pode dar até a sua opinião como telespectadora, não precisa nem ser como formadora de opinião, como telespectadora. Tudo bem. Que a gente separou pessoas públicas. Nossa, que linda! Já vi, calma. Claudete Troiano. Nossa, Claudete, sigo o exemplo da Claudete, sigo a Claudete no Instagram, no Twitter e na vida, porque a Claudete é uma das pessoas que mais me ajudou. Até hoje, a Claudete para mim é como, não tem idade para ser, mas ela é como se fosse minha mãe. A gente tem uma ligação muito forte, é uma pessoa que todas as vezes que eu precisei, ela sempre me estendeu a mão. É uma pessoa querida, de um coração do tamanho do mundo. E a gente criou um vínculo de amizade. Eu trabalhei no Note a Note com ela quando eu entrei na Rede Record. Eu fiz durante um tempo Fala Brasil e depois eu fui fazer reportagem com ela. Ela me deu muitas oportunidades. Eu me tornei apresentadora, na verdade, por causa da experiência que eu tive com a Clau. Porque eu nunca tinha feito, eu sempre fiz jornalismo. Eu nunca tinha feito programa feminino. E lá, o que nós fazíamos? Na época que eu trabalhei com ela no Note a Note, o Netinho tinha o programa da Princesa, o Domingo da Gente. E ele recebia cartas demais e eles não tinham como atender todo mundo. Eu comecei a ler as cartas do Netinho para ajudar as pessoas. Então a gente ajudava as pessoas que escreviam para ele. E isso foi fazendo com que eu tivesse mais contato com as pessoas na rua, com problemas, com dramas do dia a dia. E quando eu saí de lá, porque depois eu fui transferida para o Cidade Alerta. De novo, porque eu comecei também, fiz Cidade Alerta um pouco. E quando eu fui dispensada da Record, ela foi uma pessoa que ela sempre me ajudou. Ela sempre esteve muito, muito presente. E uma grande profissional, muito, né? E é uma grande profissional, é uma pessoa que é querida mesmo, é uma grande amiga. Quando ela teve problemas também, eu sempre procurei ajudar. É uma pessoa assim que eu não tenho nada de mal para falar da Claudete. Ela é um exemplo mesmo, sem contar que ela é uma grande apresentadora. Ela é uma grande profissional. Você pode deixar a câmera ligada, ela ao vivo, dia e noite e dia, que ela sempre vai ter assunto. Ela domina o estúdio, ela está na TV Aparecida agora e você vai assistir o programa dela. Eu participei já do programa, ela já me entrevistou.
ela tem uma A gente só não tem aquele café da manhã todo, né? Pois é, né? Devia ter cobrado. Chá da tarde. Mas tem que cobrar quem? A Nath, será? É a Nath. Alguém tem que ser culpado, não pode ser apresentador. Tem, claro que não. Ô, Keila, vamos para a próxima personalidade. Keila, segue ou não segue? Você sabe que a Daniela, eu não sigo a Daniela no Twitter, porque a Daniela, quando eu saí da Rede TV, ela tinha me bloqueado. Então, mas eu seguiria a Daniela tranquilamente, porque a Daniela é uma pessoa que tem uma representação. Ela é muito importante, foi muito importante na minha carreira, porque eu sempre quis ser apresentadora. Isso não mudou, não, né, Keila? O sentimento não muda. Isso que eu ia falar. Isso eu já, inclusive, já falei pra ela. Como é que você gosta depois desgosta? Não existe. Porque a Daniela, quando eu entrei na Rede TV, eu era repórter. E eu substituí, antes de conhecê-la, antes dela se casar com o seu Amilcar, eu substituí a Olga algumas vezes, quando a Olga fez uma cirurgia, uma outra vez quando ela foi viajar. Mas a oportunidade para ser efetivada como apresentadora, ela veio por causa do trabalho que eu fiz com a Daniela na rua. Porque quando ela entrou lá, eu fui designada para ajudá-la, para ensiná-la o pouco que eu sabia. Então, nós ficamos muito próximas e, obviamente, como ela é uma pessoa de destaque, porque ela é a mulher do dono, aquilo que ela foi aprendendo, o meu trabalho também se destacou, porque eu estava junto com ela. Então, ela estava aprendendo com quem? Comigo. Então, o pouco que eu sabia, eu procurei passar tudo para ela. Eu sempre falava isso. Você vai, o que eu sei certo, que eu tenho certeza que eu sei fazer, eu vou te ensinar. Então, na verdade, por causa do trabalho que nós fizemos juntas, eu tive a oportunidade de ser efetivada. Então, eu tenho o coração muito grato a ela e depois a gente se tornou grandes amigas. O que eu falo é que eu imaginava que... Porque a amizade é uma via de mão dupla. Eu tinha por ela um carinho de irmã, mesmo que foi o que eu... Mesmo depois da minha saída, quando eu tentei conversar com ela de novo, mandei um e-mail para ela, eu falei isso, não tem sentimento para mim não muda. Eu gosto dela da mesma maneira que eu sempre gostei. Independente do trabalho. Mesmo que não tivesse ocorrido nada, que ela não tivesse ficado chateada. Tanto, né? Foi tão chato. Ela ficou muito chateada comigo e com certeza ela não me perdoou ainda por causa da minha despedida. Mas se eu tivesse perdoado, eu teria saído da Rede TV e seria amiga dela do mesmo jeito. Para mim não alterou isso. Ela é uma pessoa que me ajudou muito em tudo. Amizade pela pessoa, não pela apresentadora enquanto estava, né? Não, que aí para também, ela foi muito importante para mim. Sem contar que ela entendia tudo de beleza, então ela pegava no meu pé, você não pode ficar com maquiagem, tem que tirar. Então, coisas que eu aprendi que eu nunca fiz na vida. Era uma troca mesmo, né? Não tem essa... Problemas nenhum, segue super, nenhum. Segue. Super. Não é mais próximo porque ela não quis, senão pra mim já teria voltado ao normal, independente de trabalhar lá ou não. Eu não tenho essas coisas de ficar... mastigando e guardando mágoa. Rápido, não, né? acho que e de repente passa. a gente nem se encontra mais aqui. Eu falo que se tivesse pedir desculpa, pediria desculpa, tá tudo certo. E é isso mesmo. Não tem esse problema não. Eu sou sempre assim, a pessoa me faz mal, eu peço desculpa. Mas não sigo porque ela me bloqueou, então não tem como seguir. Não tem como seguir. Desbloqueia. Você que está chegando agora, estamos recebendo ela, que é apresentadora e jornalista Keila Lima. Está aqui na Flix TV, na nossa segunda tela, agitando a internet sim, esse bate-papo tá rolando, ó, e tá mais do que gostoso, mas seja muito bem-vindo. Estamos agora no meio do nosso quadro Segue ou Não Segue, que são personalidades que a nossa convidada fala se segue ou não e por quê. Vamos continuar com o quadro? Qual é a próxima personalidade? Solta aí. Vamos ver. Datena! O Datena também é outra. Eu falo que Deus coloca uns anjos assim na minha vida. Datena foi uma pessoa que me ajudou tanto quanto a Claudete, porque quando eu saí da Globo, eu estava na Globo de Londrina e eu vim pra cá e fui lá bater na porta da Record, eu e as minhas caras de pau. Você vai mesmo atrás, isso é muito legal. Eu bati lá na porta com a fita e tal, e o Luiz Gonzaga Mineiro, que era o diretor, falou, olha, eu só tenho vaga para você ser pauteira. Só que o problema, eu tinha muito medo, porque como eu comecei como repórter, eu já tinha pouca experiência, nessa época eu tinha 3 anos só. Daí eu falei para ele, eu falei a verdade. Falei, Mineiro, eu não sei fazer isso não, mas eu vou fazer. E daí, no dia que eu cheguei, faltou um repórter. Daí a menina, a chefe da reportagem falou, Keila, você tem alguma coisa que você queira fazer? E eu tinha visto no caminho para a Record um viaduto, tinha um buraco no viaduto e me dava a impressão que a pessoa morava ali. Eu falei, Cláudia, posso dar uma olhada numa coisa que eu fui ver? E eu fiz essa matéria. A gente chegou lá, realmente tinha uma família inteira dentro do viaduto. Inclusive, depois essa matéria foi muito... Já passou essa matéria foi muito repercutida. Sabe o que aconteceu? O Gugu viu a matéria, ligou na produção para saber... A produção do Gugu ligou para saber onde era e ele deu uma casa para essa mulher. Que eu tinha mostrado no Cidade Alerta.
E o Datena me ajudou muito porque foi a minha primeira matéria e naquela época o Cidade Alerta tinha duas versões. Acho que era das 6 às 7, depois das 8 às 9. E ele passou 2 vezes e depois disso ele me ajudou muito, porque eu não era contratada efetiva. Então eu tinha que ficar 2, 3 meses trabalhando, depois voltava e ele abriu todas as portas. Quando eu saí da Record, eu fui na Band conversar com ele. Quando eu fui promovida a apresentadora, ele me ligou, falou que estava feliz. É uma pessoa que, infelizmente, eu nunca mais tive oportunidade de trabalhar com ele. E aquela braveza toda? Mas não, ele é bravo mesmo. Parece, muito, muito bravo. Até uma vez ele brigou comigo com uma coisa que depois eu chorei pra caramba, porque nós estávamos fazendo uma manifestação, era um negócio de greve de professores. E eu estava na Zona Leste com alguns professores. E daí já tinha acabado. Quando eu entrei ao vivo, eu expliquei para ele o que tinha acontecido. Ele falou, não, Keila, mas não é possível que tá assim, você tá enganada. E eu estava no lugar. Daí eu fiquei quieta, chorei, depois acabou. Daí eu cheguei lá na redação e falei, Datena, você não pode me chamar de mentirosa assim no ar. Porque eu tô lá e tô falando para você que acabou, não sei o quê, como é que você faz isso para mim, não sei o quê. E ele estava nervoso. E ele ficou muito feliz de eu ter falado para ele, porque eu realmente estava certa. Né? E daí foi muito legal, porque a gente virou amigo. O Datena é uma pessoa que eu admiro muito. Ele é nervoso, sim, mas eu acho que é como um nervoso Marcelo. Bondoso. E assim, às vezes, eu acho que né? hoje eu entendo assim, algumas coisas de apresentador. Porque esses homens, como Marcelo Rezende também, essas pessoas que foram apresentadores, que foram repórteres durante muito tempo e repórteres de destaque, o Datena foi muito, muito importante no esporte, assim como o Marcelo foi muito importante também na área policial. Então são pessoas que entendem do dia a dia e se exigiram muito e trabalharam muito. E hoje, como o mercado está um pouco diferente, o que acontece? A pessoa fica nervosa quando vê algo errado. O que acontece é que eles ficam exacerbados. Você está falando do outro, né? Porque o seu Marcelo Rezende, aquele ali também é outro que fica nervoso com tudo. Meu Deus. Ele agora, fica bravo, eu tô ficando nervoso, sabe por quê? Tá acabando, porque o programa está acabando e eu não te perguntei quase nada. A gente nem saiu do quadro. Deus do céu. Mas bacana que você segue o Datena. Desculpa te cortar. Sigo o Datena, total. Vamos para a próxima e última, eu acho, personalidade. Quem será? Será que Keila Lima segue ou não segue Fátima Bernardes? Quem não seguiria, né, a Fátima Bernardes? Por quê? Mas eu, sinceramente, eu preferia a Fátima no Jornal Nacional. Eu Por acho, quê? Eu acho que... Parecia a Marília Gabriela agora, né? Por quê? Eu gostava mais da postura dela como apresentadora de telejornal, mais do que... Eu acho que ela é mais natural. Embora ela esteja bem solta, né? Aqui está falando alguma coisa, mas não, ela está super solta, né? Eu só acho que ela passa mais credibilidade no jornal, na minha opinião. Acho que aquela coisa solta não combina muito com o perfil dela, com a carinha dela. Acho que eu gostava daquele casal ali. Eu acho que eu sou meio romântica, assim. Gostava daquela coisa do casal dando certo ali. É porque eu sou meio contra esse negócio de você mexer em time que tá ganhando, entendeu? Tá todo mundo lindo ali, bonitinho os dois. Pra que vai mexer? Nunca mais deu certo aquele jornal. Tá vendo o Flix TV? Como é que funciona? Eu gosto. Se você sabe que tá indo bem, não tem necessidade de você mudar. Não mexe. Pra que você vai mudar o negócio que tá certo? Poxa. Eu não consigo entender isso. Mas eles mudam sempre. E é assim que é a televisão, né? Assim, são só números. Acho que é assim que é tudo, Mas né, é que a gente estava falando no carro. Quem está em casa fica imaginando esse floreio todo, esse universo todo. E não é uma empresa com CNPJ, não deu Ibope, tchau, então, deu, fica. Exatamente. Não tem, né, esse colorido todo. E daí você não entende muito bem os parâmetros que são usados para algumas mudanças, como essa Nem da Fátima. fale, esse aí teria que ser um programa chamado Off, para a gente poder contar tudo que a gente sabe de pesado na televisão e que é assim que funciona, e muitas das vezes a gente tem de fingir que não viu nada para conseguir seguir a nossa história de forma honrosa, porque a gente se depara com cada coisa no caminho que você fala, eu quero desistir, eu vou fazer outra coisa, não dá para ser feito assim. E é dessa forma que é feito, as pessoas nem imaginam. Mas tudo bem, deixa como tá, que um dia alguém vai se responsabilizar por isso e ser responsável por tudo que fez também, né? Por isso que eu acho que o melhor caminho, seja qual for a sua profissão, é você tentar fazer certo, porque eu acho que não tem nada melhor do que você saber que você pode dormir tranquilo. É verdade. Então, você não vai mudar o mundo, mas a mudança começa da gente, né? À medida que você vai fazendo melhor e vai se aperfeiçoando e vai procurando fazer cada vez melhor, acho que os bons exemplos é que geram bons comportamentos nos outros. É verdade. Então, você pode não mudar o mundo, mas as pessoas que estão em volta de você, na medida que você vai agindo de uma maneira correta, não adianta, é automático, as pessoas nem conseguem fazer de uma forma que seja ruim. Eu preciso terminar. E é isso mesmo. E tem muita gente que nem dormindo com um travesseiro de camomila consegue dormir com a consciência tranquila. De fato. Consegui nem apresentar o programa, porque eu tinha
tantas coisas para te perguntar, mas Eu é que tenho que bom te que você agradecer. volta. Pode me Eu chamar quero quantas te vezes agradecer você pela quiser. amizade acima de tudo, porque isso daqui, esse momento pode acontecer em várias situações, mas a amizade é o mais importante, é o que a gente de fato leva para a vida inteira e que não Verdade. tem a emissora no meio, não tem a câmera, não tem nada disso, é o coração só. E você sabe que eu gosto muito de você, te admiro, te respeito e quero te ver logo na televisão, levando alegria pra gente. Deixa eu Amém. te dar um beijo, deixa eu vir aqui, ó. Obrigada. Senão corta a gente. Obrigada, muito sucesso para obrigado. você. Obrigado. E sucesso Amizade, também para toda a sim. Flix TV aqui nesse prédio novo. Seja Eu tenho muito certeza que vai bem-vinda ser uma aqui. delícia. Muito tudo que obrigado. vocês fizerem. Seja muito bem-vinda. As nossas câmeras estão aí, o nosso espaço, sempre que você quiser deixar o seu recadinho. E você que ficou aí do outro lado, muito obrigado pela audiência. Segunda-feira que vem tem muito mais. Pode sim esperar uma presença agradabilíssima aqui. Esse foi o Jean Rios Entrevista hoje com a apresentadora e jornalista Keila Lima. E segunda que vem tem mais. Fica aí na Flix, só tem coisa boa. Até.